Bom dia, hoje são 20 de julho de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Aqui mais um vídeo sobre religião com o título Os ateus são maus. E aqui o terceiro vídeo, né? Estou mostrando aqui a propaganda falsa que é veiculada em todo o planeta Terra, né? Vamos assim dizer, contra o ateísmo, né? Então vamos aqui, propaganda contra o ateísmo, né? Mostrei isso aqui no vídeo anterior. Quando uma pessoa se levanta contra o ateísmo, e a gente vê isso aí em livros, revistas, jornais, televisão, né? Na internet, quando pessoas assim se levantam contra o ateísmo, de duas uma, ou essas pessoas são ignorantes, não conhecem a história do homem, não conhecem o que é ateísmo, não conhecem os ateus. Ou então, essas pessoas estão agindo de má fé. Elas sabem que o ateísmo não é nada daquilo que elas propagam. E elas agem por má fé. E aqui entra o interesse. Religiosos criticam, obviamente, o ateísmo, religiosos, e simpatizantes aqui de religião. E aqui há o interesse. Qual é o interesse? Qual é o interesse de uma pessoa religiosa levantar a bandeira contra o ateísmo? Qual é o interesse? Ora, a pessoa religiosa, o líder religioso que está à frente de uma igreja, o objetivo dele é encher a igreja, né? É encher a igreja de pessoas, de fiéis, não é isso? Esse é o objetivo dos líderes religiosos. Igreja cheia significa igreja que vai ali arrecadar muito dinheiro, muita grana. Um fiel significa dinheiro que entra na igreja. A saída de um fiel significa dinheiro que sai da igreja. E esse dinheiro entra por meio de dízimos, ofertas, doações, contribuições, etc. Portanto, aqui um interesse bem visível, bem público, bem cristalino dos líderes religiosos em fazer propagandas falsas contra o ateísmo, porque eles querem a igreja cheia, a igreja repleta de fiéis. Eis aí um dos interesses. E os simpatizantes aqui de religião, que se manifestam também por vários meios de comunicação, aqui levantando a bandeira contra o ateísmo, também esses aqui agem por má fé, porque querem, obviamente, vender seus livros. E o público religioso é muito maior que o público ateu. Portanto, aqui, de duas uma, né? Propagandas contra o ateísmo, ou são pessoas ignorantes, ou são pessoas muito espertas, que trabalham com má fé. Muito bem. Só para fazer aqui uma comparação, veja aqui o que é a ignorância, né? Que é a falta de conhecimento. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que ignora certos assuntos. É uma pessoa de pouca leitura. E essa pessoa ignorante, facilmente, ela cai na conversa fiada de outras pessoas, né? Vamos aqui supor o seguinte: montei aqui dois quadros. Neste aqui eu coloquei três médicos aqui, e aqui eu coloquei três pessoas ateias, né? Joseph Stalin, ditador soviético, né? Fidel Castro, que ainda está vivo, Cuba. E aqui o Benito Mussolini, ditador italiano. Três pessoas aqui ateias. E aqui coloquei três médicos. Veja como os espertalhões enganam facilmente as pessoas
lançando ali propagandas contra o ateísmo, né? Vamos supor aqui, vamos pegar os médicos. Vamos supor aqui que um espertalhão consiga reunir no auditório ali 300 pessoas no auditório. E esse espertalhão aqui, orador, ele vai denegrir a imagem dos médicos brasileiros, por exemplo. Então o auditório lotado de pessoas, 300 pessoas ali, né? E aí o orador, o objetivo dele é denegrir a imagem dos médicos brasileiros. Então esse orador aí vai dizer às pessoas presentes aqui no auditório que os médicos brasileiros são vagabundos, que os médicos brasileiros são perversos, que os médicos brasileiros são pessoas muito más. E aí o orador vai citar exemplos e os espectadores prestando atenção no que diz o orador. Pois bem, aí ele diz: veja como os médicos brasileiros são vagabundos perversos. Veja o médico Fará Jorge Fará. O médico Fará Jorge Fará, recentemente, há alguns anos aí, matou a amante dele. Matou e esquartejou o corpo. Dividiu o corpo da amante em vários pedaços. O médico aqui, cirurgião plástico. Pois bem, e aí foi condenado, né? Respondendo a processo, e ainda está aqui em apuração, né? O caso dele, né? Médico Fará Jorge Fará. Esquartejou aí as partes do corpo o corpo da amante, colocou essas partes em sacos plásticos e ali jogou em vários containers de lixo ali em São Paulo, né? O médico aqui. E continua o orador dizendo aos espectadores, né? Que também outro médico aqui, ó, o Osmani Ramos. Osmani Ramos, também médico brasileiro, cirurgião plástico. O Osmani Ramos praticou vários crimes, roubos, assassinatos e tráfico de entorpecentes, médico brasileiro. Então o orador está dizendo isso às pessoas ali, às 300 pessoas. E elas estão acreditando realmente que os médicos brasileiros são médicos vagabundos, são pessoas perversas, porque o orador está dizendo e as pessoas estão acreditando. Aí o orador traz mais um exemplo de um médico aqui, né? Um médico perverso, médico brasileiro. Aí ele cita o Roger Abdelmaci, outro médico aqui brasileiro, né? Aqui no Brasil, o Roger Abdelmaci. O Roger Abdelmaci, ele praticou aqui vários estupros e atentados violentos ao pudor e foi condenado aqui a 58 anos de prisão. Médico brasileiro, radicado no Brasil, aqui especialista em reprodução humana, está foragido, talvez aí esteja no Líbano, lá. Pois bem, o Roger Abdelmaci, aqui é mais um exemplo citado pelo orador. As pessoas que estão ali no auditório, ouvindo o orador dizer que os médicos brasileiros são vagabundos, e vendo aqui 3 exemplos citados pelo médico, muitas pessoas que ali estão vão sair do auditório acreditando realmente que os médicos brasileiros são vagabundos, que os médicos brasileiros são perversos, que os médicos brasileiros são criminosos. Muita gente vai acreditar no discurso do orador aqui. Agora veja, olha aqui, o que fez o orador? Ele denegriu aqui a imagem dos médicos brasileiros e citando alguns casos, alguns exemplos aqui de comportamento criminoso de alguns médicos brasileiros, mas não de todos os médicos brasileiros. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão sair do auditório acreditando que os médicos brasileiros realmente
são assassinos, são pilantras, perversos. Veja aqui a ingenuidade do discurso do orador. Ele citou aqui alguns exemplos. Isso aqui não é regra, isso aqui é exceção. Mas ele pegou de uma categoria médicos apenas 3 para denegrir a imagem de todos os médicos. Isso aqui é um absurdo, né? É macular os médicos brasileiros, citando apenas alguns exemplos, no caso aqui 3. Mas, infelizmente, muitas pessoas ignorantes que usam o cérebro apenas para separar as orelhas e não para pensar e não para raciocinar, saíram ali do auditório acreditando realmente no orador. Então aqui é propaganda falsa do orador. A quase totalidade dos médicos brasileiros, a quase totalidade, é composta por pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, que estudaram muito, 8 anos aí de estudo, residência médica, e profissionais que trabalham com dignidade, com responsabilidade, né? Ali principalmente em hospitais públicos, sem recurso ali algum, enfrentando, né, os piores problemas. São pessoas de bem, os médicos em sua quase totalidade. Mas aqui, na conversa fiada do orador, ele aqui denegriu a imagem dos médicos, citando aqui apenas alguns exemplos, uma exceção e não regra. Mas, infelizmente, o povão vai sair do auditório acreditando que os médicos brasileiros são assassinos, são pilantras, são safados. Viu aí como é que funciona a propaganda falsa? A mesma coisa eu trago aqui agora. A propaganda falsa veiculada por aí contra os ateus, contra o ateísmo. E ali pessoas que têm outros objetivos, né? Como eu já mostrei aqui. E quem faz propaganda contra o ateísmo ou é uma pessoa ignorante, que não conhece, de pouca leitura, ou então é uma pessoa que age com a fé, porque ela tem outros objetivos. Pois bem, então veja aqui, líderes religiosos a gente vê por aí pregando contra o ateísmo, né? E ali, a gente vê, isso aqui eu já mostrei em livro, né, de um filósofo que eu estou até abordando em vários vídeos, né? Daquele Robert Hutchinson, norte-americano, né? O livro dele. Pois bem, então veja aqui, os líderes religiosos lançam pedras contra o ateísmo, aqui, em sua quase totalidade, agindo de má fé. Veja o que eles dizem sobre o ateísmo, né? Aí eles citam vários exemplos. Eles dizem que o ateísmo, que o ateu, é uma pessoa ligada ao mal, que o ateu pratica as piores maldades, porque não tem um freio aí, não crê, no caso aqui dos cristãos, não crê no Deus Javé, né? Pois bem, e por não crer, esse homem é do mal. Essa não crença leva a pessoa ateia a praticar tudo que não presta, a cometer os piores crimes. E aí os líderes religiosos citam em livros, em revistas, né? Na televisão, na internet, cita alguns exemplos de ateus. Ou seja, o líder religioso vai enganar aqui os leitores da mesma forma que o orador aqui enganou aquelas pessoas que estavam no auditório, né, em relação aos médicos. Então os líderes religiosos vão pregar que os ateus são criminosos, os ateus são maus, né? Os ateus são maus, os ateus são perversos. E aí esses líderes religiosos vão citar alguns exemplos de ateus. E eles, obviamente, vão pegar os ateus que cometem crimes, né? E aqui está. Aí eles dizem, né, que, por exemplo, o Joseph Stalin, ditador soviético, socialista, né, o comunista Joseph Stalin, era ateu e matou ali milhares e milhares de pessoas na União Soviética, né? Praticou muitas maldades, mortes, né? Torturas a pessoas inocentes, né? Trabalhos forçados, tudo isso
praticado por esse assassino aqui ateu, Joseph Stalin. Então, os líderes religiosos dizem que os ateus são maus. E aí traz como exemplo o Joseph Stalin. E o leitor que está lendo aquela bobagem acredita, como aquelas pessoas que estavam no auditório acreditaram no orador. Acreditam piamente, porque não botam a cabeça para funcionar, não pesquisam. Então tudo o que os líderes religiosos dizem, propagam, os fiéis vão acreditando. Aí os fiéis vão acreditando aqui que realmente os ateus são maus. Veja o caso do Joseph Stalin, né? E aí temos outro exemplo. Os líderes religiosos dizem Fidel Castro, lá em Cuba, né? Após ali a tomada do poder, Fidel Castro ali comandou muitas mortes, né? Pessoas inocentes que se opunham ao regime dele. E esse ateu aqui, Fidel Castro, matou muita gente. Viu aí como os ateus são maus? E os fiéis vão acreditar piamente na conversa fiada aqui dos líderes religiosos. Pois bem, e aí os líderes religiosos citam outro exemplo. Benito Mussolini, ditador italiano, ateu. Benito Mussolini, outro exemplo, né? Praticou barbaridades lá na Itália. E ali o líder religioso está dizendo aos fiéis que, veja aí o caso, ó, como os ateus são ruins. Então é assim que eles trabalham, com a propaganda falsa contra o ateísmo. E os fiéis aqui, bobinhos, ignorantes, às vezes com pouca leitura, vão engolir essas afirmações bobas dos líderes religiosos, dizendo que os ateus são maus. E aqui estão os exemplos, ó. Então, o fiel vai engolir isso aqui como verdade, porque está sendo dito pelos líderes religiosos. Isso aqui vai ser verdade. Só que isso aqui, a exemplo do que está aqui com os médicos, isso aqui é exceção no mundo do ateísmo e não regra. Aqui é exceção, médicos assassinos. Aqui, médicos criminosos. É exceção no mundo da medicina. Aqui, ateus criminosos, ateus aqui, perversos. Isto aqui é exceção no mundo do ateísmo e não regra. Só que os fiéis vão engolir isso aqui como se fosse verdade. Viu aí como é a propaganda contra o ateísmo? Aqui, o orador pegou aqui 3 médicos para denegrir a imagem da medicina, dos médicos. Aqui, os líderes religiosos pegaram 3 ateus para denegrir a imagem de todos os ateus. Então veja aí a propaganda falsa contra o ateísmo, né? Esse orador aqui, já que o objetivo dele era denegrir a imagem dos médicos, é óbvio que ele fez aqui uma seleção. Ele pegou alguns médicos para incutir na cabeça daquelas pessoas que estavam no auditório que todos os médicos agem assim. Veja a maldade do orador. Só que aqui ele não vai citar, por exemplo, um médico brasileiro, Ivo Pitangui, que é uma pessoa maravilhosa, um homem caridoso, que pratica aí cirurgias plásticas gratuitas, de graça, para pessoas pobres, o Ivo Pitangui. O orador não vai colocar aqui o Ivo Pitangui. Ele não vai colocar aqui, na exposição dele, o médico Drauzio Varela, oncologista, um homem íntegro. Ele não vai colocar aqui. Ele não vai colocar aqui, citar o médico Malcolm Montgomery, ginecologista brasileiro, homem respeitado, médico, honesto. Ele não vai colocar aqui. Então ele, para enganar o povo, pegou 3 médicos de comportamento indigno para macular a imagem de todos os médicos. A mesma coisa fazem os líderes religiosos contra o ateísmo. Eles mancham a imagem do ateísmo, trazendo como exemplos ateus de péssimo comportamento. Só que eles não colocam aqui ateus aí, em sua quase totalidade, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras,
grande parte aí do mundo científico, né, cientistas ateus, trabalhando com afinco em pesquisas, né, em prol da humanidade, em prol da vida prolongada do homem na Terra, cientistas ali, ateus, trabalhando com afinco, com responsabilidade, pais de família, né, homens trabalhadores, e em todas as áreas, né, ateus trabalhando de forma responsável, nada de envolvimento com crimes. Só que os líderes religiosos, para manchar, enganar os fiéis, os espectadores, eles trazem como exemplo, procuram ateus criminosos para tentar colocar na cabeça dos fiéis, e eles conseguem que todos os ateus são assim, como se todos os ateus fossem assim. E os fiéis botam essa besteira na cabeça. Então veja como funciona a propaganda falsa contra o ateísmo, né? É o que eu digo, né? Veja aí as consequências. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.